Ok, nós temos um problema aqui. Os homens estão olhando para o mundo e para suas esposas da sua perspectiva. E as mulheres também estão olhando para o mundo e aos seus maridos da sua perspectiva. Nós temos óculos diferentes. Nós temos fones de ouvido diferentes. Nós temos microfones diferentes. E muitas vezes, quando existem conflitos em nossos casamentos, nós precisamos parar para entender o que realmente nosso cônjuge está querendo dizer para nós. Olhando para a mensagem de ontem, primeiro, nós vimos a maior necessidade na vida do casal. Olhando para Efésios 5, versículo 33, Deus manda que o homem ama sua esposa e Deus manda que a esposa respeite o seu marido. A maior necessidade dentro do casamento não é o sexo, é o respeito. A maior necessidade da mulher dentro do casamento é que seu marido ame ela de todo o coração. E quando isso não acontece, nós entramos num ciclo insano. O ciclo insano é quando ele não age com amor, ela reage sem respeito. E quando ela age sem respeito, isso provoca o marido reagir sem amor. E vamos embora. Mas nós podemos parar aquele ciclo insano e iniciar um ciclo energético. Um ciclo que deixa o marido mais forte, a mulher mais forte. Sim, querida. Não era sua responsabilidade cuidar disso? Nós vamos falar um pouco hoje por que os homens sempre estão culpando suas esposas por tudo que acontece nas suas vidas, né? Hoje de manhã eu estava tomando banho lá no nosso apartamento. Gente, que apartamento! Eu acho que todos vocês cabem dentro daquele apartamento. É incrível. Vamos fazer uma festa, né? E eu estava procurando um desodorante. E eu olhei naquela bolsa e não encontrei. Primeiro pensamento: por que ela não trouxe? E depois, próximo pensamento: era responsabilidade dela trazer, não era minha responsabilidade. E a culpa chegou. Sinto muito. E depois eu vi, estava lá somente que o homem, ele quase nunca encontra coisas, né? Eu me lembro uma vez, Diana estava falando comigo: Mark, como é que você pode lembrar-se de todos os nomes daqueles teólogos esquisitos, quando nasceram, quando morreram, o que escreveu, e você nunca pode encontrar suas chaves? Gente, eu preciso dela. Eu confesso, preciso dela. Já enrolei o suficiente? Ok, vamos para o número 5. Mas para entrar no ciclo energético e amar nossas esposas do jeito que Deus quer, nós homens devemos enfrentar 2 desafios. E por que eu estou falando com os homens primeiro? É como um dentista, né? Quem vai primeiro? Então é um homem, ele tem que ir primeiro. Primeira coisa, nós estamos enfrentando uma cultura dominada pelo culto de amor, mas definido pela ala feminina em maneiras hostis aos homens. Elas têm dominado o campo. O homem, para amar, tem que amar desse jeito. E, consequentemente, a maneira do homem amar nem é reconhecido como legítimo. E também estamos numa cultura que não sabe respeitar a masculinidade. Os homens sentem a necessidade pelo respeito, mas nossa cultura luta para fazer os homens mais mulher. E rebaixa o respeito como egoísmo. Existe uma filosofia feminista com raízes muito profundas hoje em dia. E literalmente, gente, as feministas estão escrevendo e publicando que dentro do padrão de evolução, o homem é menos evoluído do que a mulher.
E a mulher tem que lutar, tem que medicar, tem que fazer qualquer coisa para o homem se tornar mulher. Nas escolas americanas foi notado que 90% das crianças que estão recebendo remédios por serem hiperativos são meninos. E depois uma socióloga fez uma pesquisa para descobrir por quê. E o descobrimento era, o problema é que as professoras dele são todas mulheres. E elas querem que o menino fique mais menina. Não houve nada errado com o menino. Ele agiu como menino. Mas ela quis uma turma mais menina. Mas nosso objetivo não é para o homem se tornar mulher. Nós precisamos valorizar as características masculinas que os homens têm. Características como honra. Características como respeito. O homem está pronto para sacrificar sua vida para salvar sua esposa. O homem está pronto para sacrificar sua vida para salvar seus maridos, seus filhos. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, houve muito homem brasileiro que sacrificou sua vida em 1944, na Itália, na defesa da pátria e na defesa dos seus outros soldados. 1970, houve muito homem brasileiro que sacrificou sua vida lutando pela liberdade na Angola. 1990, houve muito homem brasileiro que sacrificou sua vida no Haiti, lutando pela liberdade. O homem está pronto para sacrificar sua vida na defesa da sua esposa e na defesa dos seus filhos. Os homens nunca serão cor-de-rosa. Gente, está contra a lei o que eu vou dizer agora. Se você encontrar um homem cor-de-rosa, você está encontrando uma aberração. É coisa contra a criação. Não, eu também tenho camisa cor-de-rosa. Não é isso que eu estou dizendo. É um crime contra a imagem de Deus que Deus embutiu nele. É um crime contra a própria criação de Deus. Se eu fizer uma examinação de DNA de você e encontrar XY, não importa o que você fala, você tem todos os hormônios e toda a programação para ser homem. A resposta não é para o homem se tornar mulher. Nós devemos ajudar os homens a aprender como se comportar de uma forma honrosa e respeitosa dentro de nossa sociedade. Então, como é que o homem, que é homem, homem azul, homem XY, pode soletrar, pode comunicar amor para sua esposa? Primeiro, vamos usar essas palavras, casada, que vem logo. Está chegando. Conexão, abertura, simpatia, eu errei. Treinei essa palavra, meu meio. Apaziguamento, gente, deve ser contra a lei ter uma palavra tão comprida. Dedicação e apreço. Houve uma pesquisa feita entre mulheres cristãs dizendo: em que maneira seu marido pode expressar que ele ama você? E essas foram as respostas. E nossa palestra hoje de manhã vai ser construída em cima dessas palavras. Mas duas coisas para lembrar. Primeira coisa para vocês homens. Vocês vão ouvir um monte de coisas hoje de manhã. E quando eu estou enfrentando tanta coisa, a sensação que eu tenho é: desisto, eu não consigo fazer isso. Nenhum homem, ninguém consegue fazer tudo isso. Nossa situação é reconhecer nossas falhas e começar a crescer. Tomar uma dessas coisas só. No fim dessa palestra, vou encorajar você, homem, dizer para sua mulher: entre tudo que nós ouvimos hoje,
Qual seria uma dessa que eu posso fazer para melhorar a maneira que eu falo para você que eu te amo? Nenhum homem é capaz de fazer tudo. E outra coisa, lembre-se que quando você acha que sua esposa está provocando brigas com você, não é briga que ela quer. Ela está buscando conexão com você. Ela está querendo chegar mais próximo de você. Quando ela está brigando com você, a ocitocina está nas veias. Ela está sentindo muito bem. Ela está sentindo conectada com você. E você tem que desligar e pensar. Em que maneira ela está querendo formar uma conexão mais profunda comigo? Como é que eu posso interpretar corretamente o que ela está querendo dizer para mim? Primeiro, as mulheres querem conexão conosco. Ela quer que você esteja por perto. A Bíblia fala sobre essa conexão. Nós vimos isso ontem. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então, Yahvé Elohim declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Ela foi feita para fazer conexão com a gente. Está dentro da criação dela. Gênesis 2, versículo 23 e 24 e 25. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Gente, é muito interessante na praia. Primeira vez que eu fui para a ilha de Itamaracá. E tem biquíni ao todo redor. E não importa se ela pesar 35 quilos, se ela pesar 400 quilos, está todo mundo de biquíni. Algumas delas nem dá para ver a biquíni, né? Está escondido lá dentro. E eu estava na praia. Toda a família, eu notei alguma coisa. Houve na cabana ao lado de nossa um grupo de meninas, todas brincando, com muito pouca roupa, não sentindo nenhuma vergonha. E chegou aquele homem safado e ficou parado. Eu notei alguma coisa. Subitamente todas elas estavam sentindo mal. Na presença de amor, elas estão até confortáveis com nudez. Com você, marido. Quando está tudo bem entre você e sua esposa, a roupa nem é necessária. Mas quando ela está sentindo que seu coração se tornou mal, ela quer se afastar de você. Mas ela foi feita para viver em comunhão com você. Não é culpa dela. Deus fez ela dessa maneira. Um dos versículos muito triste para mim, Gênesis 29, 32. Lia engravidou, deu à luz um filho, e deu-lhe o nome Ruben, pois dizia: o Yahvé viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Pode imaginar uma esposa desejando tanto o amor do seu marido, e finalmente deu luz ao filho, e finalmente pensou: meu marido vai me amar. Mas veja bem como continuou. Lia engravidou-se de novo e quando deu luz ao outro filho, disse: porque Yahvé ouviu o que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora, finalmente, você pode ouvir o grito, o choro do coração dela. Finalmente meu marido se apagará a mim, porque já lhes dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Deuteronômio 24:5. Se o homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público,
durante 1 ano, estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Ela teve uma necessidade que ele não teve. E Deus, neste versículo, está dizendo, aquela necessidade dela é legítima. Eu coloquei essa necessidade dentro dela. Ele está querendo ir para a guerra, está querendo sair da casa. E Deus está falando com ele, não, menino. Você tem que passar aquele ano e fazer ligação com ela, para que essa ligação continuar pelo resto do seu casamento. Mas existe uma diferença muito importante entre rosa e azul na hora de conectar. As mulheres fazem conexões diferentes, em maneiras diferentes do que os homens. Olha só, lanchonete feito para os homens e lanchonete feito para as mulheres. Lanchonete para o homem. Tem o balcão, lado a lado, todo mundo comendo, olhando para frente. Lanchonete de mulher, mesinhas pequenas com 4 cadeiras e todas elas comendo e bebendo café. Homens e mulheres fazem conexões diferentes e Deus fez a gente diferentes. Eu me lembro ouvindo um médico que falou, quando nasce uma menina, os olhos daquela menina procuram os olhos da sua mãe e os olhos ficam grudados na cara da sua mãe. O menino não, ele olha para a mãe e depois ele olha para o pai e depois ele olha para o médico e depois ele olha para o ventilador. De onde veio essas diferenças? Está no DNA de nós. Deus nos fez homem e mulher. Nós somos diferentes. E você pode aceitar isso. Em vez de condenar a mulher por não ser homem, e o homem condenar a mulher, e a mulher condenar o homem por não ser mulher. Eu estava no cinema com Diana outro dia. E foi tão interessante observar os casais. Os homens todos assim. Uma mulher estava até assim, querendo conversar com ele. E ele, sim, está correto, com certeza. E ela querendo fazer conexão. Outro cientista, ele colocou 2 cadeiras dentro da sala. E ele soltou um casal de meninas de 18, um casal de meninas de 12, um casal de meninas de 6. Todas elas chegaram, mudaram as cadeiras para ficar conversando. Todos os homens de todas as idades, não, o menino de 6 nem ficou na cadeira, mas todos os outros homens ficaram sentados, olhando para frente, conversando desse jeito. E houve microfone escondido, e a psicóloga descobriu quem estava com conversas mais profundas eram os meninos de 16 anos. Mesmo não olhando, as meninas estavam conversando todo tipo de coisa. Mas aqueles homens de 16 anos estavam conversando assuntos profundos, mesmo não olhando olho a olho. Nós somos feitos diferentes. E essas diferenças vêm de Deus. Daí como ladrão. Gente, nós fomos assaltados em casa. O ladrão me mandou ficar calado. Diane não. Ela ficou mãe. Uma vez ela falou com o ladrão, posso dizer alguma coisa com você? Ah, pode. Você já conversou com Deus? E ele, tá querendo conversar com ele agora? A mulher processa de uma forma diferente do que os homens. E isso não é somente o ser humano. Uma alcateia de lobos, por exemplo, tem o macho alfa. Já foi filmado interações entre os outros lobos machos e o lobo alfa. Eles não chegam olhando ao olho, ficam com cabeças para baixo, porque se olhar olho a olho, vai ter briga. Com os homens, quando você fica grudado aos olhos de um homem por muito tempo, ele fica nervoso.
Eu saí em Porto Alegre com um ex-aluno meu, André Luiz, homem de Deus. E eu pensei, vou fazer alguma coisa, eu vou ficar com meus olhos grudados no olho dele. Gente, ele estava desse jeito. Outra coisa, eu preciso de uma vítima, tem vítima aqui. Se eu estou conversando com mulher, eu fico com meus olhos grudados nos olhos dela, e ela não é minha esposa, o que acontece? Ou a química vai começar, ou ela, sendo a mulher fiel, vai ficar nervosa. O que este homem está querendo dizer? O contato olho a olho é muito, muito poderoso. E vocês homens têm que entender, quando você fica olho a olho com sua esposa, quando ela está querendo este tipo de contato, no seu vocabulário, ela está querendo arrumar brigas. Mas não é a verdade, ela quer aquela química que acontece quando um homem olha profundamente nos olhos da sua esposa. E é um ato de honra para o homem providenciar as necessidades da sua esposa. Meus amados irmãos, é um ato de honra providenciar pelas necessidades de nossas esposas. Tudo bem, eu não gosto. Quando eu estou num bate-boca com Diane, eu sou do mesmo jeito. Mas ela está precisando de contato olho a olho. E porque eu sou um homem de honra, eu vou dar a ela o que ela precisa. Minha atenção completa, sem divisão. Uma ilustração. Imagine um casal. Eles foram para o parque zoológico, junto com seus filhos, junto com ou os sogros dela, os sogros dele, não importa, mas um monte de pessoas. Eles vão para o parque zoológico. E depois eles vão para o restaurante. E depois eles vão para casa. E depois a mulher vai dizer, a gente não vai conversar? Conversar? Já passamos o dia inteiro conversando. Essa mulher está querendo sugar toda a minha vida. E ela está pensando, eu não passei tempo com você. Eu passei tempo com filho, com sogra, até macaco, mas não passei tempo com você. Ela está querendo interações cara a cara, face a face com seu marido. O marido, o tanque dele já está cheio. Ele está querendo ESPN. Mas ele tem que reconhecer, ela quer tempo comigo. E quando recusamos atender essa necessidade delas, estamos pisotando, cortando aquela mangueira de ar. E não fique de surpresa, meu amigo, se ela reagir de maneiras desrespeitosas quando você está fazendo isso. Você está cortando o ar que ela respira. E um homem de honra vai atender as necessidades da sua família. Sua esposa tem uma necessidade que você não tem. Ela está errada? Não, ela está somente diferente. E Deus colocou essa diferença no coração dela. Seja um homem de honra e ame sua esposa por atender essa necessidade nela. Ela não está pedindo 24 horas por dia. Gente, tem muita piada, muita história. É uma história verdadeira. Um homem aposentou-se, entrou na aposentadoria e 3 semanas depois a mulher mandou ele fora da casa. Não aguentou mais. Ele arrumou um escritório, televisão, poltrona, escrivaninha e cadeira, telefone e colocou na porta, consultório. E um dia, outro homem de idade estava passando, bateu na porta
estava no mesmo prédio. Um homem aposentado, ele atendeu a porta. Sim, pois não? Consultório de quê? Ah, não, esposa, aposentadoria, tem televisão, blá, 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 blá. E o outro perguntou, quer sócio? E os dois ficaram o dia inteiro assistindo televisão, conversando. O homem voltou para sua casa, passou algumas 20, 30 minutos conversando com a esposa e a esposa está feliz. 15 minutos de conversas dedicadas com toda a sua atenção pode satisfazer o coração dela. Porque ela vai acumulando aquela lista durante o dia. Você sabe como é, né? O marido chega em casa. Oh, querido, como estava seu dia? E ele responde, foi bom, cansativo, blá, 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 blá. E ela está esperando aquela pergunta. E sua? Ah! Queridas, a porta não está o melhor lugar para aquela conversa. E se ela souber que você vai guardar 15, 20, 30 minutos somente para conversar com ela, ela está bem. Ela está bem. Segunda coisa que as mulheres precisam de nós é a abertura. Ela quer que você se abra para ela. As diferenças entre os homens e mulheres quando processem seus pensamentos e emoções. Os cientistas dizem que as mulheres são expressivas, responsivas. Querem conversar sobre o que está acontecendo nas suas vidas, especialmente para resolver problemas. Mas os homens são os opostos. Eles são o que os psicólogos chamam compartimentalizados, mantendo seus pensamentos e emoções para dentro e separados. A mulher não pode separar suas emoções e seus pensamentos. Está tudo grudado junto. O homem não. Ele tem tudo na sua caixinha, inclusive sua esposa. Quando um homem está ponderando alguma coisa, ele fica lá pensando. Ela vai fazer aquela pergunta. Você sabe qual é a pergunta, né? No que está pensando? E você sabe aquela resposta idiota que você sempre dá. Nada. Queridas, vocês querem saber no que ele está pensando? Uma de duas coisas. Os problemas ou sexo. Está garantido. Não é verdade? Eu vou ser apedrejado por homens depois, agora. E você está lá, ilha misterioso. E vem nela na sua canoa, procurando praia. Eu sei que aqui tem entrada. Para onde está? Você pode muito bem separar coisas, mas ela não. E quando você está ali ponderando, aí ela fica enlouquecida. Que está dentro daquela cabeça. E você responde nada, ela sabe melhor. Agora eu sou meio machista, né? Homens, quando ela fala nada, de verdade é nada. Não, desculpe, perdão, Diane. Perdão. Mantendo um momento todos os dias, quando você pode abrir seu coração. Ela não está compartimentalizada como você. Para ela, a vida é um todo. Dando tempo para ela, você vai satisfazer essa necessidade. Também nós devemos manter a abertura para não guardar rancor em nossos corações. Este é um grande problema dos homens. Colossenses capítulo 3, versículo 19. Maridos, amem suas esposas e não as tratem com amargura. Literalmente, em grego. Próximo slide. Maridos, amem suas esposas e não sejam amargurados contra elas. Elas nem sabem as coisas que criam amargura em nossos corações. Mas todos os homens que estão aqui conhecem muito bem naquele momento quando você fica exasperado com sua esposa.
está exigindo mais alguma coisa, está criticando mais alguma coisa, tem mais uma ideia melhor do que sua. E em vez de pensar, em vez de reconhecer que ela está querendo conexão, você guarda raiva no seu coração contra ela. E ela sabe que alguma coisa está acontecendo, mas ela não tem nenhuma ideia por que você está ficando desse jeito. Enquanto a maioria das mulheres mostram sua ira no seu rosto. Puxa, quando Diana está irada comigo, dá para saber na hora. Aqueles olhos. Mas o homem é muito bom de disfarçar. O que está errado? Nada. Eu sei que alguma coisa está errada. Não. E você está cortando o ar dela. Porque ela sabe que alguma coisa está errada. E nós precisamos aprender a abrir nossos corações a ela. Isso é outra palestra. O homem tem que aprender a perdoar. A mulher perdoa por natureza, faz parte do amor. Mas os homens, nós temos uma dificuldade em guardar o rancor em nossos corações. E nós mostramos abertura com elas quando abrimos nossos corações. Também as mulheres são mais predispostas ao medo. Olha só, há um perigo. Um homem corre para a porta. E a mulher corre para proteger os filhos. Deus fez ela para sentir quando uma situação é perigosa e ela tem uma resposta de medo e ela vai para proteger. O homem, a resposta dele é ira. Não, eu vou até morrer. Ela é diferente. E quando você está fechando a porta, você cria dentro dela medo. E ela fica lá pensando, analisando. Por que ele está com ira? Por que ele está separado de mim? Será que ele tem outra? Será? E ela fica lá imaginando qual é a dificuldade no coração do seu marido. Abrindo a porta, mantendo a abertura com ela, você pode poupar o coração dela muita angústia. E muitos homens pensam, não, eu já estou ponderando, já ponderei meus problemas. Por que eu preciso dela? Os homens geralmente acham que as mulheres são estúpidas. Que eles sempre sabem melhor. Eu me lembro uma vez, eu estava escrevendo minha tese para completar meu doutorado. E o meu supervisor, ele não gostou da minha perspectiva teológica. E mesmo que minha tese era muito adequada, gente. O diretor do departamento de teologia, quando eu entreguei a tese, falou que era, desculpe, a melhor tese em teologia escrita em Dallas Seminary faz tempo. Mas eu cheguei num ponto que eu estava pronto para desistir. Eu estava no meio de escrever o e-mail para o meu supervisor dizendo, você ganhou, desisto. Quando Diane entrou no meu escritório. Agora, o que faz um homem quando ele tem coisa na tela que não quer que sua esposa está vendo? Idiota, isso nunca funciona. Ela tem um radar. Por que ele desligou o telefone? Ela quer ligar, né? E Diane, o que está na tela? Nada. O que está na tela? Liguei a tela, ela leu e perguntou, qual é o problema? Gente, eu me casei com Diane. Isso vai ser feio. Eu terminei com uma menina muito boa e boba, com quem, quando eu estava conversando teologia, eu deveria repetir tudo 3 vezes. E finalmente desisti. Para namorar com Diane, porque quando eu estava conversando teologia com Diane, ela me desafiou para pensar até mais profundamente. Eu me casei com Diane porque ela é uma mulher inteligente. E é uma mulher de Deus. Então ela ligou a tela, olhou para a tela e fez a pergunta, qual é o problema? Gente, em 15 minutos, ela resolveu todas as dificuldades da minha tese.
Eu tenho meu doutorado hoje, porque eu confiei nela. Houve muita coisa que atraiu você a ela quando vocês estavam namorando. E quer saber alguma coisa? Tudo ainda está ali. É importante que o homem não sentir que ela está interrogando ou duvidando. Queridas, essa palavra está indo na sua direção. As perguntas são boas, mas por favor, o Gestapo já acabou. E quando você está ajudando ele para pensar nas alternativas, você tem que adotar uma perspectiva de ajudadora e não da chefia. E você pode ajudar ele. O que eu vou dizer agora é muito importante. Quando você adota essa perspectiva de interrogar, duvidar, contradizer, você não está mais agindo como sua esposa. Você sabe de quem você faz ele lembrar? Sua mãe. Nenhum homem quer beijar e transar com sua mãe. E quando você adota aquela perspectiva de mãe, você vai provocar ele a se afastar de você. Porque nenhum homem quer se casar com sua mãe. Uma mulher que está dando poder para ele, encorajando ele, ajudando ele a resolver as dificuldades da vida, todos os homens querem uma mulher dessa maneira. Mas nenhum homem está querendo se casar com sua mãe. E também para nós homens, quando um homem abre seu coração à sua mulher, quando ele estabelece conexão emocional, conexão espiritual, conexão mental com sua mulher, ela naturalmente abre para ele sexualmente. Muitos homens fiquem pensando o dia inteiro: como é que eu posso ganhar um pouco hoje à noite? É muito simples. Procurando conexão de coração, faz conexão de corpo. E vocês mulheres, funcionam exatamente de outra maneira. Está querendo quer conexão emocional, espiritual com ele. Você ganha acesso ao coração dele através de conexão física. Eu vou falar um pouco mais sobre isso hoje à noite. Mas nenhuma mulher está querendo ser envolvida sexualmente com um homem que não respeita essa conexão espiritual que ela precisa no seu coração. Terceira coisa que elas querem de nós, simpatia. Não tente consertá-la, somente ouça. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, é um versículo muito condenado hoje em dia. Até os apóstolos negam que Pedro escreveu este livro para acabar com versículos assim. Do mesmo modo, os maridos convivem com sua esposa como... Eu acho que eu copiei isso. Isso é a versão de elas. Está errado. Como um vaso mais frágil, conferindo honra como co-herdeiras da graça da vida, para que suas orações não sejam impedidas, vivendo com elas como um vaso mais frágil. Ele não está rebaixando a mulher aqui. Ele está reconhecendo que a mulher, em comparação com seu marido, ela tem que ter essa conexão com ele. Ela precisa do tempo dele. E ele tem que buscar satisfazer essa necessidade. As mulheres têm forças. As mulheres têm suas fraquezas. E o homem vai respeitá-la como co-herdeira da graça de Deus, quando ele está vivendo com ela com simpatia. O que é que ela mais precisa de você? Queridas, quando você está conversando com seu marido e você tem aquela lista de tudo que tem que ser recuperado, consertado, todas as dificuldades do seu filho, você sabe o que seu marido está fazendo? Você sabe o que está passando pela cabeça dele? Ele acha que você está passando para ele uma lista de tudo que ele tem que fazer amanhã.
E ele fica engasgando, porque ele sabe que não consegue fazer. Você sabe que você não está querendo as mãos dele, o que você está querendo? Os ouvidos. E queridos irmãos, você pode ajudar ela por fazer a pergunta: de que você mais precisa neste momento? As mãos ou os ouvidos? Porque quando ela está querendo somente processar, e você está querendo consertá-la, ela fica irritada. Porque ela não quer sua ajuda, ela quer seus ouvidos. Para os homens, conversas é somente uma troca de informações. Aconteceu isso, eles analisam, mas é uma troca de informações. Para as mulheres não é. Elas têm que processar, elas têm que pensar, elas têm que analisar, elas têm que fofocar. Não, isso não. Mas é a maneira de mulher analisar suas circunstâncias. E ela faz isso melhor quando ela está na presença de outra pessoa. Ela faz assim com suas amigas, e porque você é o maior amigo na vida dela, ela quer ter este tipo de relacionamento. Conversei. Também nós devemos entender outro aspecto das mulheres. Você já sabe que seu cérebro não funciona igual com o seu, né? Houve uma cientista e ela analisou como as mulheres pensam. E para ajudar nós homens a entender como a mulher pensa, ela fez comparações com o computador, Windows. Se você for para o computador do homem, quantos programas ele tem aberto? 4, 5, 6 no máximo. Ele tem Word, ele tem Excel, ele tem paciência, ele tem e-mail. Pronto. A mulher tem tudo isso, mais 5 MSN, mais Skype, mais sei lá. Ela tem 17 janelas, todas abertas, e pior ainda, ela sabe muito bem o que está funcionando em todas aquelas janelas. Deus fez a mulher para fazer multitasking. O homem não. Pense, Deus fez a mulher, desculpe, para cuidar do seu marido, para cuidar dos seus filhos e para cuidar do seu lar. E para fazer isso, ela precisa de 17 janelas abertas. Deus fez um homem para cuidar do jardim. Podei. E ela está ouvindo conversas dessa maneira também. Você está numa festa, conversando com fulano de tal, e sua esposa está lá no outro lado da sala, conversando com uma amiga dela, e você, puxa, qual é o nome daquele médico? E ela fala, Doutor Salgado. Quando ela está conversando com você, ela também está ouvindo o telefone, ela está ouvindo a televisão, ela está ouvindo os filhos. Mas você não é dessa maneira, cara. E pior ainda, ela sabe que você não é dessa maneira. Então, quando ela chega para conversar e você vai continuar jogando paciência, ela quer quebrar seu dedo. Porque para ela, se você não parar o que você está fazendo e prestar atenção dela, ela sabe, ele não está me ouvindo. Elas querem que nós ouvimos com simpatia, ajudando elas a processar o que está passando por suas vidas. Agora, uma palavra para vocês mulheres. Como vai conversa de mulher? Queridas, é como teia de aranha. E como vai seu marido? Se perguntar de uma das suas amiguinhas, o que ela falou? Ah, ela falou assim. Tá correto? Tá correto. Ah, a mulher me entende. Tenha misericórdia dele. Fique focalizado nas informações que você tem que repassar. Tudo bem? E não pule de um para o outro e voltando mais. Não faça isso não.
O homem precisa de organização. 1, 2, 3, 4, 5. Poder. Vai ajudar ele. Quarta coisa que as mulheres querem de nós: apaziguamento. Ela quer que você diga: sinto muito. Gente, conflito entre nós é negócio sério. Não estou falando sobre conflito entre homem e mulher. Estou falando sobre conflito entre nós, homens. É tão importante que em Mateus capítulo 5, Jesus falou. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e primeiro vá e reconcilie-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Se você tem ferido seu irmão em Cristo, e depois você queria cultuar Deus, Deus nem pode prestar ouvidos para você. Ele está somente enxergando a injustiça que você fez contra seu irmão. E é por isso que 1 Pedro capítulo 3 fala: se você não tratar ela com honra, Deus nem vai ouvir suas orações. Se você souber que você machucou o sentimento da sua mulher, você machucou o coração dela, e você não assumir o que você fez e pedir perdão, Deus não vai te ouvir. E você está cortando o ar dela. Ela precisa que você assumir suas falhas e pedir perdão. Gente, eu não sei no que nós estamos pensando quando nós nos casamos. A vida vai ser muito bela. Tem tanta música aqui no Brasil. Vai me retirar do solidão. Bobagem, gente. 1 Coríntios, capítulo 7. Olha só o que está escrito nas Escrituras. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. Está vendo? Muitas dificuldades na vida. A mulher se casa com um homem pensando: vai ser mar de rosa. E rosa tem espinho, né? Gente, dificuldades fazem parte do casamento. E em vez de negar, em vez de se esconder, o que Deus quer é que nós assumimos nossas falhas e falamos com nossas irmãs, com nossas esposas: quando eu fiz aquela coisa, eu errei. Perdoa-me, por favor. E o coração da mulher, porque ela está feita por Deus para amar, também ela está feita para perdoar. Mas nem Deus perdoa se você não confessa. 1 João 1,9: se confessarmos nossos pecados, Deus perdoa. Se for dessa maneira com Deus, também é dessa maneira com nossas esposas. Mas também faz parte da dificuldade, do problema, que homens e mulheres resolvem conflitos de maneiras diferentes. Agir de maneiras diferentes não é mal, mas lembre-se, nós precisamos suprir as necessidades de nossas esposas. É um ato de honra. Como é que uma mulher resolve dificuldades? Vamos pensar num ciclo completo. Duas meninas estão estão jogando juntos. Não sei, nunca fui menina, então não sei que tipo de jogos que elas fazem, mas elas estão jogando. E subitamente, uma não gostou daquela coisa que a outra fez. E subitamente você tem briga de gata. E você acha que um vai morrer. E subitamente um fala: não, eu errei. E ela chora. E outra: não, eu errei. E ela chora. E as duas abraçam. Fim do negócio. Brigam, admitem, perdoem, e está tudo resolvido. Fazem um ciclo. O homem não faz dessa maneira. Por causa de respeito e de honra, quando um homem ofende o outro, veja bem como os homens resolvem seus conflitos. Primeiro passo: o homem que ofendeu, com humildade, assume o que ele fez
Sim, capitão. Errei. Mas não tem nada dessa coisa de chorar, confessar e abraçar. Vocês se lembram o filme Pearl Harbor? Nem consegue pronunciar como vocês pronunciam essa palavra. Pearl Harbor. E se lembra a história? Um homem estava namorando com aquela enfermeira. Aquele homem foi para a Inglaterra. O avião dele caiu e todo mundo achou que ele estava morto, inclusive sua namorada. Por 3 meses, seu melhor amigo tentou evitar aquela namorada, pelo amor e respeito do seu colega. Mas o verdadeiro amor brotou entre os dois. E subitamente o que aconteceu? O primeiro voltou. E se você se lembrar do filme, a primeira maneira que os homens tentaram resolver o problema era o quê? Não resolveu. Segundo, o outro explicou o que aconteceu. E você se lembra quando a situação foi resolvida? Os dois estavam entrando no avião, prontos para ir para o Japão, onde eles possivelmente iam perder suas vidas. E um homem ofendido simplesmente estendeu a mão, tocou no ombro do outro, e os dois entraram no avião. E é dessa maneira que o homem expressa para o outro: está tudo ok. Ele não fala, ele não expressa, ele somente dá um gesto e dá tempo a tempo. E isso não satisfaz a mulher de jeito nenhum. Quando você trata a mulher como se fosse um homem, tudo bem, errei, e você deixa daquele jeito, ela está esperando você completar o ciclo. E quando você não faz, você está cortando o ar que ela respira. Ela precisa que você não somente dizer, eu errei, com humildade, mas também que você faça o ciclo por dizer, perdoe-me. E dessa maneira você libera ela para terminar. Diane me informou que nós temos poucos minutos que sobram, então eu preciso pular um pouco. Vamos para o slide 25, Diane. Dedicação. Ela precisa saber que você está comprometido com ela. Aquela pergunta, não no que você está pensando. Aquela outra pergunta, você me ama? Você me ama? Eu me lembro uma vez, Diane e eu, nós estávamos dando aconselhamento para um casal ele era fazendeiro, agricultor tcheco nos Estados Unidos. Bem frio. E uma vez estávamos conversando com este casal, e ele com mais de 60 anos de idade, e ela reclamou, ele nunca fala, eu te amo. Olhei para ele e eu falei, Paulo, é verdade? E a resposta dele, gente, de verdade era, no dia de nosso casamento falei, eu te amo, se mudar, vou te informar. Isso não satisfaz. Ela tem que saber que você está comprometido com ela. É uma questão de lealdade. Primeiro, lealdade com nossos olhos. Ela é mulher de um homem só. Mas este é um mundo de biquíni. E ela está circulada com silicone. Com coisas aspiradas e moldadas e modificadas, e ela sabe. Menina de 50 não pode entrar em competição com menina de 18. Não tem jeito. E elas tem um olho maior do que o outro. Fazendo todo tipo de coisa para ganhar seu amor. Você pode aliviar tudo isso simplesmente por aceitá-la como é e guardar seus olhos somente para ela. O que está escrito nas Escrituras? Jó 31. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios,
Gente, quando nós homens estamos olhando para a mulher com cobiça, aos olhos de Deus nós somos ímpios. Para você não é nada, mas para ela e para Deus é grande coisa. Desgraça para os que fazem o mal, não vê ele os meus caminhos e não considera cada um de meus passos. Imagine sua esposa voltar do trabalho um dia dizendo: puxa, o chefe, ele empregou um cara muito bom. Ele tem 27 anos de idade, já tem doutorado, inteligente, lindo. Como você vai sentir? Mas quando você olha para aquela menina, na televisão, no shopping, você está fazendo a mesma coisa com ela. Eu descobri que uma maneira muito boa é entrar na conversa com Diane. Vem aquela menina no shopping com uma camisa muito ativa. Melhor maneira é olhar para Diane e falar: vagabunda, hein? Já acabou a dificuldade. Na televisão, quando vem naquela cena, mude o canal. Mude o canal. Por fazer dessa maneira, nós estamos comunicando com nossas esposas que nós amamos elas. Diane, vamos agora para 29. Também numa questão de lealdade aos nossos votos. Malaquias, capítulo 3, capítulo 2. Eu vou ler este trecho. Preste atenção se for uma palavra que você não entende o que está nestes versículos. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas. Cuidado para que Deus não negligenciar suas orações. Nem nas aceita com prazer. E vocês ainda perguntam: por quê? Por que Deus não está me ouvindo mais? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. A outra coisa que vocês fazem, não. Vamos para o versículo 15. Não, pode voltar, Diane. Não foi o Senhor que os fez um só corpo? Um só. Em corpo e no espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, disse o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupa. Porque quando você não guarda seu compromisso matrimonial com sua esposa, está enchendo sua casa com violência. Houve um versículo aqui, uma palavra aqui que você não entendeu. Gente, o problema com a Bíblia não é que é difícil interpretar. É difícil aceitar. O problema com a Bíblia não é difícil entender. A Bíblia é difícil viver. Mas sobre estes assuntos, a Bíblia é clara demais. Próximo versículo, Marcos 10. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua esposa? O que Moisés lhe ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu esta lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim um.
Portanto, o que Deus uniu, ninguém nos separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus a este respeito. É muito engraçado em Lucas, eles disseram, se for dessa maneira, é melhor não se casar. E Jesus falou, está certo. Se você não pode honrar seu compromisso com ela, é melhor não fazer este compromisso com ela. Ele respondeu, todo aquele que se divorciar de sua esposa e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Houve uma palavra aqui que você não entendeu? O problema com estes versículos não é que não são claros. O problema é que são claros demais. Deus exige compromisso e lealdade aos nossos votos. Agora, eu não conheço vocês. Eu conheço muitos de vocês, mas tem muita gente aqui que não conheço. É possível que você já divorciou sua primeira, segunda, terceira esposa e já está no seu segundo, terceiro, quarto casamento. Estamos condenando vocês? De jeito nenhum. Qual seria a palavra de Deus para você? Eu não tenho tempo para falar muito sobre este assunto. Mas o princípio de Deus é quando nós assumimos nossas falhas e confessamos nossos pecados, Ele perdoa. E a palavra de Deus para você hoje seria, faça este casamento seu, o último. Faça este casamento, o casamento conforme os planos de Deus. Seja leal a essa esposa pelo resto da sua vida. Lealdade com nossos olhos, lealdade aos nossos votos. E também, leais a elas, 36, apesar das dificuldades. É um fato que quando um homem pega uma doença muito ruim, até encaminhando na direção da morte, a mulher fica com ele até a morte. Mas é muito, muito comum que quando uma mulher pega uma doença, o marido larga e procura outro. Robert McQuilkin era o presidente de uma universidade cristã na Carolina do Sul. E sua esposa pegou Alzheimer quando ele tinha 61 anos de idade. Ele estava no pináculo da sua carreira. Um homem muito inteligente, um homem autor. Ele largou tudo isso para cuidar dela até o fim da sua vida. E quando alguém fez questão, ela nem sabe o que está acontecendo. Ela nem sabe quem é você. A resposta dele era, essa mulher sacrificou 40 anos da sua vida cuidando de mim. Como é que agora não vou cuidar dela? Quando nós mantemos lealdade com ela, apesar das dificuldades, nós comunicamos, querido, eu te amo. Também há apreço. Ela quer que você a honre e a estime mais que qualquer outra pessoa ou coisa. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Estamos vivendo num mundo muito hipócrita. Muito hipócrita. Minha dentista, em Porto Alegre, ela é dentista tão boa que é muito procurada. E não somente isso, ela ensina no PUC, lá em Porto Alegre. Uma dentista excelente. Mas foi engraçado, enquanto eu estava na cadeira dela, ela me torturando. Muitas conversas nossas giraram em volta de eu tenho que buscar os filhos, preocupado com a escola do filho. A vida dela continuou girando em volta dos seus filhos, mesmo que era uma profissional de alta escala. Eu não estou dizendo nada sobre a mulher que pode, não pode. Eu estou dizendo, o fato é que mesmo que sua mulher trabalhe fora da casa, o peso de cuidar dos filhos, o peso de cuidar da casa, o peso de alimentar a família, cai em cima dela. E o mínimo que nós homens podemos fazer
é mostrar nossa apreciação, dizendo, puxa menina, essa refeição foi fantástica, foi ótima, muito obrigado. Querido, querida, aprecio muito a maneira que você cuida de nossos filhos, aprecio muito a maneira, e não tem que ser ela, né? Minha esposa tem uma senhora que vem para casa para cuidar da casa, é ela que está passando minhas camisas. Eu confesso que ter camisas passadas é muito importante para mim. Não é Diane que está passando, mas é ela que está garantindo que minhas camisas estão passadas. E eu posso mostrar amor para com ela quando eu estou apreciando as coisas que ela faz para mim. Vamos para as palavras finais. A citação de um grande teólogo, Logos, Fernando Leite. Doutor, professor, pastor Fernando Leite. A Bíblia manda que o homem ame sua esposa. Se o homem falar, eu não a amo mais, ele não está criticando ela. Ele está dizendo, eu sou um fracasso na minha maior responsabilidade perante Deus. É nossa responsabilidade amar nossas esposas incondicionalmente. Eu vou pular essa coisa de homem adivinhadeiro, mas ela quer que você sempre tenha habilidade para ler o que ela está pensando. Quer sair hoje para jantar fora? Ah, quero. Qual restaurante? Não importa. Que tal aquele? Não. Adivinhando o que está na cabeça dela, ela chega na conclusão, ele me ama. Mas outra coisa, vocês, suas esposas, tenha paciência. Tenha paciência. Nenhum homem além de Jesus Cristo poderia fazer tudo. Eu acho que Jesus Cristo ia decepcionar muitos de vocês. Tenha paciência. Seu marido ama você. Somente que ele ama você do jeito que ele sabe. Ele tem que aprender como comunicar o amor na sua linguagem. Tenha paciência, porque ele vai buscar. Por quê? Porque ele é um homem de honra e respeito. E ele quer fazer o correto. Oremos. Querido Pai, ajude nós homens, para que nós possamos cumprir nosso papel de amar nossas esposas do jeito que Jesus Cristo amou a igreja. Eu oro isso em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. E antes de começar, eu queria dizer alguma coisa. Eu gosto muito de brincar no púlpito. Eu gosto de brincar no meio da palestra, porque especialmente quando nós temos assuntos que mexem com as pessoas, é bom incluir humor, né? Mas de vez em quando eu brinco demais. E essa coisa de podar. É a moda hoje em dia rebaixar homens. É aquela coisa. Eu estava no supermercado outro dia e uma mulher gritando para outra mulher, as duas no caixa, o homem não presta, hein? Eu cheguei e eu falei, que coisa feia. Ela ficou sem jeito e eu falei, mas te perdoo. É a moda de rebaixar os homens. Essa moda está errada. Está errada. A única coisa que eu estou querendo dizer é, Deus fez a mulher para que pode gerenciar vários detalhes e tarefas de cada vez, né? E Deus fez o homem para focalizar. E um não está melhor do que o outro. Eu tenho um filho, André, Ian. Uma vez nós estávamos num piquenique da igreja e ele estava lendo um livro. E Ian é muito desse jeito, ele focaliza. Eu estava conversando com um amigo e nós dois vimos o futebol chegando e eu e meu amigo, nós jogamos futebol americano. Estávamos calculando por onde vai passar o futebol
estava andando na direção, a bola, desculpe, a bola, e nós dois sabíamos, ia bater nele. E meu amigo começou a gritar, Ian! Ian! Ian ficou assim, desse jeito. Gente, a bola passou, tocou na orelha dele e ele nem mexeu. Depois, o meu amigo falou, se você tiver uma equipe de comandos, você não quer que Ian está aquele que está ficando atento para outras pessoas. Você quer que ele trabalhe com bomba, né? Aqui na frente. Os homens são dessa maneira. Nós somos feitos para focalizar. Isso não está errado. Está somente diferente. Eu gostaria de dizer que eu não quero rebaixar os homens pelo fato que Deus nos fez dessa maneira. Algumas sugestões estão neste livro. Tudo bem? Mas eu pedi a Diane destacar as coisas que realmente fazem sentido para ela. Por exemplo, na hora de fazer a conexão, pegue a mão dela, ande com mãos dadas, abraça nela, toque nela sem intenções sexuais, somente mostrando que você ama ela. Isso vale muito para ela. Agora eu me lembro de um homem que fala que no supermercado ele gosta no shopping ele gosta de andar com mãos dadas com sua esposa porque dessa maneira ela não escapa para comprar nada. Mas não é isso que estamos dizendo. Também comunica se você deixar alguma coisa sua para fazer alguma coisa dela. Nós homens, nós ficamos tão empolgados com nossas coisas. Nós achamos, puxa, se eu não assistir aquele programa de televisão, vou morrer. Né? Nem vai sentir a falta. Então, se você sacrificar alguma coisa de você para fazer alguma coisa com ela, coisa que ela gosta, isso vai comunicar muito com ela, que você ama. E eu sou nebrasquense, eu sou filho de agricultor do interior de Nebraska, e falar neste assunto é difícil para mim. Mas, depois do ato íntimo, é muito comum para um homem ou dormir, ou pior ainda, ligar a televisão. Ok, nunca ligue a televisão, tudo bem? Está combinado? Converse com ela. Mostre para ela que a presença dela na cama tem mais do que somente aquela utilidade. Passando tempo com ela, abraçando ela nos seus braços. Também, quando nós falamos na abertura, quando você volta do seu trabalho, é muito normal para o homem guardar suas dificuldades para dentro. Primeiro, nós somos preguiçosos. Leva tempo e esforço para explicar o que foi errado no trabalho hoje em dia. E nós não queremos entrar naqueles detalhes. Mas você mostra a abertura quando você investe o tempo para dizer a ela exatamente como está indo no trabalho. Porque ela, de fato, ela está querendo dizer. E quando você conversa com ela, faça perguntas para facilitar ela falar. Faça perguntas sobre os sentimentos dela, como ela sentiu quando aconteceu aquela coisa. Vai mostrar que você notou que alguma coisa aconteceu na vida dela e você está interessado em como está indo. Eu não sei por que é tão difícil para nós homens orar com nossas mulheres. Eu sei que nunca, nenhuma vez em toda a minha vida, Diane reclamou porque eu orei com ela. Ela gosta quando eu oro com ela. E muitas vezes estamos no fim do dia, estamos na cama, nos preparando para dormir. O dia já foi difícil, nós temos muitos desafios para o dia que vem. Eu sei que eu deveria orar com ela. Mas eu não gosto de orar com minha esposa. Eu não estou sozinho nisso. Mas quando você supera essa barreira, eu não sei de onde vem essa barreira. Eu sei que muitos homens têm. Quando nós superamos essa barreira e oramos com nossas esposas, lembrando em nossas orações os desafios que ela está enfrentando, você vai comunicar a ela essa abertura de alma com ela. E finalmente, nessa área, nós homens temos uma grande tendência de esconder a vida financeira de nossas esposas. Às vezes nós gostamos de comprar sem ela saber.
Nós não gostamos quando ela encontra um recibo, uma nota, e ela vem perguntando, o que foi isso? E de fato, quando nós nos escondemos dessa maneira, nós criamos nos corações dela o sentimento que ela não pode confiar em nós. E de vez em quando, por exemplo, depois dos casamentos de nossos filhos, nós precisávamos comprar passagens para os Estados Unidos, pagar pelo casamento. E, gente, eu sou missionário. A missão pensa desse jeito. Nós já fornecemos casa, carro, gasolina, plano de saúde. Por que você precisa de dinheiro? Então, ela sabendo que nós gastamos tanta coisa com os casamentos de nossos filhos, ela sabia, nós não temos tanto dinheiro. Mark, qual é a nossa situação financeira? E nem quero compartilhar com ela como era, porque eu sei que ela fica preocupada. Ela fica muito mais preocupada pensando que você está escondendo alguma coisa, do que abrindo a caixa e dizendo, nossa situação financeira é assim, e estes são os passos que eu estou tomando para aliviar nossa situação. Ela vai ficar muito mais aliviada. E outra coisa, se seu marido se abrir para você dessa maneira, confie nele, não se torna mãe. Olhe com apreciação os planos que ele tem. E se ele não tiver nenhuma noção como ele vai resolver o problema, em vez de condená-lo, seja a ajudadora dele. Você tem ideias? Se eu pensar em alguma coisa, posso compartilhar com você? E dessa maneira ele vai sentir que vocês dois estão jogando no mesmo equipe, em vez de você ser a grande inimiga dele dentro do lar. Simpatia. Muitas vezes o homem não entende como a mulher está sentindo. Quando ela está experimentando roupa, está sentindo gorda e você nem notou uma diferença. Muitas vezes para nós não ligamos e não entendemos. Nós achamos que é um exagero. Para elas não é. Então, quando nós nos identificamos com as emoções dela, quando aconteceu alguma coisa com o filho na escola e ela está muito preocupada e você nem está ligando com o que aconteceu, você está dizendo a ela, você não importa. Então, se nós pudermos entrar nas emoções, nos sentimentos dela e compartilhar aqueles sentimentos com ela de uma forma verdadeira, e é possível. É somente necessário para você deixar ao lado o que está enchendo sua cabeça e entrar na vida dela. Isso vai comunicar com ela que você realmente ama. Há vezes, quando Diana está falando comigo, eu confesso que eu não consigo seguir a lógica dela. Ela fala alguma coisa e, para mim, o que ela está dizendo é absurdo. A pior coisa do mundo é dizer absurdo. Elas têm sua lógica. E sua lógica, de fato, é diferente que nossa lógica. Mas faça uma tentativa de entrar e entender a lógica dela. Porque ela tem motivos pelos sentimentos que ela tem, em vez de menosprezar a lógica dela. Essa coisa de buscar a paz, de procurar fazer a paz com ela. Você mostra, ela vai sentir a paz quando você deixar que ela exponha suas frustrações e mágoas sem ficar irritado nem a interromper. A mulher, por natureza, vai expor quando ela está sentindo alguma coisa errada no seu relacionamento. E vocês homens sabem como nós somos. Por quanto tempo que ela está falando, em vez de ouvi-la, o que nós estamos fazendo? Já montando nossa resposta, já prontos para interromper, prontos para expor nossa perspectiva. E nós prontos para nos defender. Foi muito difícil para mim respirar profundamente
e desligar aquela parte analítica e somente prestar atenção no que ela está dizendo. Se de fato você tem uma defesa, vai ter tempo para fazer isso depois. Mas muitas vezes ela está falando coisas legítimas que você vai perder porque você está tão preocupado em defender si mesmo que não está ouvindo ela. Quando você está tentando manter o relacionamento atualizado, se você errou hoje, corrige a situação hoje. Não deixe as coisas acumular. Um homem uma vez falou comigo que sua esposa não fica histérica, fica histórica. Ela tem aquela lista de tudo que ele fez desde o início do casamento. Sabe o que significa? Que ele não manteve a conta em dias. Que houve muita coisa que ele não fechou a conta com ela. E quando ela faz aquela lista, ela está querendo dizer: tudo isso ainda está na lista e você não resolveu a situação. Então, se você fizer que você fez alguma coisa hoje, e nós homens, nós ficamos envergonhados quando nossas esposas nos flagram em coisas erradas. E nossa honra, nosso senso de honra, deixa muito difícil para o homem aproximar a mulher e admitir que ele errou. Homem, você tem que mudar como você pensa. É covardia quando você não assume o que você fez. A questão não é a sua honra, é sua covardia. Um homem de honra, aquele homem que aproxima sua esposa e ele fala abertamente: aconteceu isso, eu errei, por favor me perdoe. Existe um equilíbrio aqui, eu não tenho tempo para desenvolver essa ideia. Eu não digo que o homem tem que confessar tudo o que acontece na sua vida. Ele chega em casa com aquela lista de todas as meninas que ele olhou hoje. Não faça isso não. Mas quando você pecou contra ela e ela sabe que você pecou, ou você fez alguma coisa e aquela coisa vai ter repercussions, recuperações, é isso, que vai atingir a vida da família, você tem a responsabilidade de abrir o jogo, falar abertamente com ela o que aconteceu, admitir que você errou e pedir perdão. E uma vez que você faz isso, você vai facilitar ela jogar no seu equipe. Porque às vezes as sequelas, as consequências de nossos atos vão além de nossa habilidade para resolver a situação. Você se casou com ela porque ela é uma pessoa que completa você. Deixe ela exercer essa função por pedir perdão e depois pedir ela ajudar você, se ela puder. A dedicação. Muitos homens acham que é uma brincadeira muito gostosa rebaixar suas mulheres em frente de outros homens. Isso está sem graça. Eu era dessa maneira. Eu confesso que eu fui criado numa cultura machista que rebaixou a mulher. Eu achei tão engraçado. Uma vez eu estava jantando com uma moça e subitamente falei, eu nem vou falar o que eu falei, era horrível. Envergonhei ela na frente de todo mundo. Gente, quem ama, em vez de envergonhá-la na frente dos outros, ela fala alguma coisa e ela errou um pouco nos detalhes. Não era desse jeito não. Você corrige em público. Está dizendo para ela que você não respeita, que você não ama. E em vez de corrigi-la, em vez de ridicularizá-la, é muito melhor dar elogios. E todas as nossas mulheres fazem coisas dignas de elogios. Também, quando você não fala com seus filhos, quando você não fala com seus filhos, não fale isso com sua mãe. Vamos esconder isso da mãe, para que ela não saiba o que aconteceu.
Isso vai gerar dentro dela aquele sentimento que você não ama. Em vez disso, e pior ainda, quando sua esposa dá uma orientação aos seus filhos, e você sabe que aquela orientação está errada, e você corrige ela na frente dos seus filhos, você está dizendo a ela que você não ama. Chame ela. Pode dizer com ela que você não concorda, mas não na frente dos filhos. E mais tarde, vocês mulheres, nós vamos dizer a mesma coisa. Você está cortando as pernas do seu marido quando você não concorda, quando você contradiz seu marido na frente dos seus filhos. Quando você cumpre seus promessas. Se você falou que você vai chegar às 6 horas e ela já planejou a janta, isso tem que ser prioridade número 1 na sua vida. Quando nós damos nossa palavra a elas, é muito importante que nós respeitamos nossa palavra. Apreço, elogiando ela pelas coisas que ela faz. Fiquei muito orgulhoso de você, em você, quando você conseguiu aquela coisa. Foi muito difícil. Depois da janta, ela convidou amigos para casa. Ela trabalhou para deixar tudo perfeito. E depois, no fim da janta, você foi para a cama e deixou toda aquela casa bagunçada para ela arrumar e nem falou nada com ela. Quando você fala com ela, eu admirei a maneira que você conseguiu aquela coisa. São algumas sugestões práticas. E essa lista, no fim de cada capítulo, sobre cada estudo, tem uma lista de sugestões práticas que nós podemos fazer para ajudar nossas esposas a se sentir realmente amadas por nós.